O Billy tem hiperadrenocorticismo, uma doença endócrina, e com o tratamento que estamos fazendo, ele começou a entrar em remissão da doença. Você quer saber como? Eu sou Mariana Malchevski, médica veterinária integrativa. Eu vim contar um caso de um paciente meu, um Shih Tzu de 15 anos, que é meu paciente desde 2021. No primeiro dia de atendimento, ele estava com bastante dor, principalmente nos membros posteriores. Ele andava com muita dificuldade, ele era obeso. E aí, na primeira sessão, nós fizemos a acupuntura. E a tutora estava bastante receosa, porque ele era um pouquinho bravo, então ela estava receosa dele me morder. Ele até tentou dar umas bocadinhas, mas como ele não estava muito ágil, ficou tudo bem. Ele deixou eu fazer a sessão toda, aceitou tudo de forma bem tranquila. Eu comecei a ir 2 vezes na semana no início, para que ele melhorasse mais rápido em relação à dor. Começamos a conversar sobre a dieta dele, que precisava ser reajustada em razão do excesso de peso que ele apresentava. E para quem não sabe, a obesidade ela gera uma inflamação no corpo. E ao longo dos anos, esse excesso de inflamação, sem providências, sem cuidados, pode gerar vários problemas degenerativos, até mesmo o câncer. Então, nesse caso, era uma prioridade a perda de peso de forma saudável, é óbvio, Mas ele era extremamente esfomeado, chorava pedindo comida. Então, eu sugeri para a tutora que levasse a uma veterinária endocrinologista para investigar possíveis doenças endócrinas. E no início de 2022, ele foi diagnosticado com hiperadrenocorticismo, o que justificava alguns sinais que ele apresentava: fome em excesso, abdômen abaulado, e sem contar que durante a vida toda dele ele tomou corticoide por diversos motivos. E isso pode ocasionar a doença também. Então ele começou a tomar uma medicação específica para o hiperadrenocorticismo, começou também a fazer a dieta adequada para ele, e logo após esse diagnóstico, ele apresentou uma agitação extrema em uma noite específica e foi levado até uma clínica veterinária 24 horas. E aí foi um susto, porque a glicemia dele estava altíssima. Ele também apresentava diabetes. Então foi um combo de coisas acontecendo. A tutora ela ficou desolada em pensar como cuidaria dele com tantas coisas, aferir glicemia pelo menos 2 vezes ao dia, aplicar insulina, enfim. Depois de tudo isso, depois de muita conversa, tudo foi se ajeitando. A diabetes ela ficou bem controlada, com as aplicações corretas da insulina. E nesse tempo todo, nós continuamos com as sessões de acupuntura, de eletroacupuntura, de moxa-bustão para as dores osteoarticulares. Entramos também com florais quânticos, cromoterapia, reiki, tudo isso para manter ele o mais equilibrado possível perante todos esses diagnósticos. Além de que são técnicas integrativas, ou seja, elas podem ser introduzidas com qualquer outro tratamento, auxiliando também na condição geral do paciente. Aí, além disso, nós também fizemos uma sessão de Theta Healing, o que trouxe muita clareza à tutora sobre tudo isso que estava acontecendo com ele. E para quem não sabe, o Theta Healing é uma forma de comunicação animal que é feita através do eu superior do animal. O eu superior ele está diretamente ligado ao subconsciente do animal. E através dessa técnica, o Billy me mostrou como se sentia com tudo isso que estava acontecendo, o porquê que ele estava dessa forma, se ele estava com dor. E a partir do momento que ele me mostrou tudo isso, nós ressignificamos as questões traumáticas. Eu fiz os downloads necessários para que ele pudesse melhorar cada dia mais. É um trabalho muito específico, muito respeitoso, amoroso e acolhedor, porque o animal ele me mostrou também muitas questões familiares que também estavam influenciando na sua saúde física. Após a sessão, a minha cliente relatou diversas mudanças positivas nele, que vocês vão ouvir o relato mais pra frente ainda nesse vídeo. Ainda dentro desse tempo todo que tudo acontecia, eu havia feito o curso de medicina canabinoide. E aí eu sugeri para a tutora que nós entrássemos com o uso do fitoterápico
para a melhora tanto das dores, quanto da imunidade e da própria diabetes, porque o fitoterápico ele tem propriedades insulinotrópicas, ou seja, ele aumenta a produção de insulina e diminui os níveis de glicose. Assim, com pouco tempo de uso, nós já percebemos esse efeito. As doses de insulina reduziram drasticamente após o uso do ônibus. Atualmente, a tutora aplica insulina somente uma vez ao dia, sendo aplicado metade da dose mínima para ele. Imagina só, é algo muito discreto. E a tutora está extremamente satisfeita e o animal muito bem. Mas, nesse meio tempo, até os dias de hoje, ele ainda passou por alguns perrengues. Ele teve traqueobronquite infecciosa, que é mais conhecida por tosse dos canis, que é uma doença que afeta a traqueia e os brônquios. Ele ficou bastante debilitado, precisou ficar internado, mas assim, nessa internação foram feitos exames e os exames dele estavam normais, estavam normalizando, mas ele não melhorava a condição física, ele continuava debilitado, até que a tutora novamente quis fazer outra sessão de Theta Healing para entender por que os exames dele estavam praticamente normais e ele não melhorava. Foi uma sessão muito profunda, algo que me marcou bastante. Fizemos essa sessão no início de 2023. A tutora, ela estava passando por diversos desafios na sua vida, além do cãozinho estar doente. Ela estava pensando que a hora dele partir estava próxima, porque ele não melhorava. Então, na sessão, ele me mostrou que ainda não estava na hora dele partir, que quando chegasse o momento, ela saberia. A tutora havia me falado, antes da sessão, que achava que estava perdendo ele, que queria dizer isso para ele. E na sessão, eu mostrei isso, que ela estava com essa sensação. E ele mostrou para mim o seguinte: ela não está me perdendo. Eu sinto que eu estou perdendo ela. Quando ele me mostrou isso, eu não entendi. Porém, não fico jamais em posição de julgamento. Eu sempre acolho tudo que o animal tem a dizer e a mostrar. E no momento da sessão, sempre vem tudo o que precisa ser feito para que o animal fique bem naquele momento, para que ele se sinta melhor. E assim foi feito, com muito amor. E depois que eu enviei o áudio para a tutora, contando toda a sessão dele, ela simplesmente ficou em choque. Por quê? Antes dele ser internado, ela falou para o namorado que ela não aguentava mais tudo o que ela estava passando, que ela queria desistir da vida. E na verdade, tudo que ela estava passando refletiu diretamente na saúde dele. Aos poucos, ele foi se recuperando. A tutora também foi se reequilibrando, porque ela tomou consciência de que todo o sentimento e pensamentos que ela tinha estava reverberando no seu cãozinho. Ele se recuperou, ficando cada dia melhor, e continuamos o tratamento integrativo. E no início de 2023, eu sugeri para a tutora para a gente entrar com o Viscum Album. Eu sugeri começarmos com uma aplicação semanal com o Viscum Album. Para quem não sabe, o Viscum Album ele é um homeopático injetável muito utilizado para animais com câncer. Daí vocês devem se perguntar, mas ele tinha câncer? Não, ele não tinha câncer e não tem câncer. Mas com tudo que ele passou, desde a obesidade até todas as doenças que ele apresentou, gerou muita inflamação no corpo como um todo. Então, além do que ele já apresentava, o hiperadrenocorticismo e a diabetes, mesmo que controlados, né? O Viscum Album, ele também tem uma ação insulinotrópica e imunomoduladora, então auxiliaria mais ainda na questão da diabetes e melhoraria a imunidade dele por ele ser idoso. Então, por isso eu sugeri para a tutora para a gente começar com a aplicação semanal. Então, quando ele ia para a acupuntura, eu já aplicava. E aí, em setembro de 2023, ele precisou fazer o exame de acompanhamento para saber se a dosagem da medicação do hiperadreno ainda estava boa. E para a nossa surpresa, e para a surpresa da veterinária endocrinologista que estava fazendo o acompanhamento, os exames estavam ótimos. E a veterinária ficou sem entender nada como isso era possível, porque ela disse
que não existe na literatura animais que fiquem bem com uma dose mínima da medicação para hiperadreno somente uma vez ao dia. Isso é um sinal de que a doença poderia estar entrando em remissão. Ela quis repetir o exame para ter certeza de que não havia nenhum erro e, ao repetir, realmente o resultado estava correto. Então, ela veio me perguntar o que eu estava fazendo, né? Como que ele melhorou dessa forma. A resposta não foi tão exata quanto ela gostaria que fosse. Eu simplesmente tratei ele com o que ele precisava em cada momento e em cada fase que ele estava passando. Além de que ele não estava mais obeso, o que reduziu a inflamação do corpo de uma forma exponencial. E ele foi melhorando em todos os aspectos, inclusive no emocional, no mental e no espiritual, além do físico, é claro, né? Também começou com fisioterapia para fortalecimento muscular e emagrecimento. A tutora também não mede esforços para cuidar dele e agora se cuidar também. Então, todo esse resultado positivo no exame dele foi uma sequência de cuidados personalizados, um conjunto de fatores para uma melhora incrível e uma qualidade de vida maravilhosa. E em breve, depois de quase 5 meses, ele deve repetir novamente esse exame para ver como que ele está. Então, sobre o resultado desse próximo exame, ficará para um próximo vídeo. Mas o que eu já adianto é que ele está bem, se alimentando bem, sem essa fome excessiva, está no peso ideal. Claro que ele ainda tem dores osteoarticulares devido à condição que ele apresenta, mas com a acupuntura, com a fisioterapia, com todos os cuidados, ele se mantém bem. E o mais importante de tudo, com qualidade de vida aos 15 anos. Agora, fiquem aí com o relato da tutora sobre tudo isso que eu falei por aqui. Oi Mari, bom dia, tudo bem? Hoje eu só tô passando aqui para agradecer mesmo por tudo que você fez, tanto para mim quanto pro meu idosinho durante todo esse tempo, né? Eu vejo o tanto que essa associação, né, da terapia integrativa tá fazendo bem para ele, sabe? Ele já é um cachorro muito mais tranquilo, a ansiedade dele já melhorou bastante. O que eu mais senti diferença foi após o Teta, porque a nossa conexão ficou maior. Eu sinto que às vezes ele me passa um olhar de querer comunicar, sendo que isso antes a gente não tinha. E o tanto que ele era agitado, né? Antes da terapia, da sessão do Teta, o tanto que ele ficava chorando. Após isso, ele ficou um cachorro bem mais calminho, mais tranquilo. E eu compreendi também que a base de tudo é energia, né? E esses serzinhos, eles têm um amor incondicional. Então, assim, se a gente não tá bem, consequentemente, vai passar para ele também. E eu tento, cada dia que passa, ficar melhor, né? Por conta dele mesmo, para ele ter essa qualidade de vida, para não tentar absorver essa energia que vem de mim. Então, assim, cada sessão do Teta é um tapa na cara que dá na gente, né? E faz a gente querer melhorar cada dia mais, para buscar ser uma pessoa melhor, né? Eu só tenho gratidão mesmo por tudo que você fez, por tudo que você está fazendo, por todo esse conhecimento que a cada dia que passa você sempre busca para ter melhor qualidade de vida para eles. Obrigada mesmo, de coração. Se você gostou, já se inscreve no canal, porque terão mais vídeos como esse por aqui. Já compartilha com quem tem pet e pode se beneficiar com esse conteúdo.